da série é frequência. Diga comigo, frequência. Essa é a nossa nova série de mensagens. E quando a gente fala de frequência, a gente fala de estar sintonizado. Quando você quer assistir um programa, ouvir algo na rádio, você tem que procurar a sintonia certa. Você tem que estar na frequência, na mesma frequência, para poder ouvir aquilo que gostaria de ouvir. E o título dessa mensagem é: Somos ovelhas, somos amigos. Diga comigo, somos ovelhas, somos amigos. E essa primeira mensagem é uma introdução a toda a série. Nós vamos passar 4 domingos estudando sobre como podemos ouvir a voz de Deus. E a mensagem de hoje tem 2 pontos. O primeiro é: somos ovelhas. E o segundo ponto é: somos amigos. Uma das perguntas que talvez alguém já fez para você, ou que talvez você mesmo tenha feito para alguém, e eu como pastor já ouvi essa pergunta diversas vezes de alguns irmãos: como é que eu faço para saber se é Deus que está falando comigo? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Algumas pessoas dizem: pastor, eu já ouvi falar de irmãos que escutam Deus falar, estão ouvindo Deus falar. Eu gostaria tanto. Às vezes eu sinto uma voz falando dentro de mim e eu fico em dúvida: é de Deus, não é de Deus? Como é que eu faço para discernir a voz de Deus? Durante essa série de mensagens, nós vamos procurar responder essas perguntas, mas nós não temos uma fórmula rápida para essa questão. Por isso, nós vamos separar 4 domingos estudando esse assunto. E eu creio que você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus é um Deus que fala, sempre falou e continua falando. Eu creio que hoje à noite mesmo você vai ouvir Deus falando no seu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, então deve passar a conhecer a Deus como pessoa. E isso requer tempo e intencionalidade. Diga comigo, tempo, intencionalidade. Muito semelhantemente ao que é necessário para você conhecer qualquer amigo. Jesus falou por 15 vezes. 15 vezes Jesus repetiu. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus quer falar. E Ele quer que nós tenhamos a capacidade de ouvir a sua doce voz, porque o que Ele mais quer com você é um relacionamento íntimo e apaixonado, cheio de amizade. Deus quer seus filhos sentando no colo, Deus quer seus filhos ouvindo a sua voz. Diga amém. Então vamos nessa direção. Seja bem-vindo à nossa nova série Frequência. Sintonize, ouça a Deus. Diga comigo, frequência. Diga para o seu irmão, sintonize, ouça a Deus. Você já parou para pensar? Qual é a principal diferença entre uma pessoa que segue a Jesus Cristo e uma pessoa que ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Qual é a principal diferença entre você que é um crente em Cristo Jesus e uma pessoa que é incrédula? Qual é a principal diferença? A diferença está no relacionamento que você tem com Deus. Na hora de você tomar uma decisão muito séria, na hora de você ter uma nova direção para a sua vida, você vai ouvir a voz de Deus, a direção que Deus tem para a sua vida. Essa é a grande diferença. Você pode discernir o que é melhor e qual é a mais perfeita vontade de Deus para as suas ovelhas. Por quê? Porque nós somos ovelhas. Diga: eu posso ouvir a voz de Deus, porque eu sou uma ovelha. Diga comigo, somos ovelhas. Agora, por que eu estou falando que nós somos ovelhas? Porque ser ovelhas é um privilégio, é o que nós somos. Mas por que somos ovelhas? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver.
porque ouvir a voz de Deus não tem nada a ver com aquilo que você faz. Ouvir a voz de Deus tem a ver com a sua identidade, é uma questão de identidade. Então, quem é você no seu íntimo? Você é uma ovelha. Não é porque você é um líder de célula, o líder de célula pode ouvir a voz de Deus. É porque ele é um discipulador, o discipulador pode ouvir a voz de Deus. Não, ele é um missionário, o missionário pode ouvir a voz de Deus. Não, ele é pastor, é por isso que ele pode ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não tem nada a ver com alguma coisa que você faz. Ouvir a Deus tem a ver com quem nós somos e por que nós pertencemos a Ele. Tem a ver com a identidade de filho, de ovelha. As ovelhas podem ouvir ao Senhor. Em João capítulo 10, Jesus nos ensina e Ele nos mostra essa ideia de forma bem clara e bem profunda. Acompanhe comigo, João capítulo 10, a partir do versículo 1, foi Jesus quem disse: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus deixa isso bem claro para a gente. Quem é Jesus? Jesus é o pastor. E o que faz o pastor? Ele fala conosco aquilo que ele escuta do Pai. Jesus é o pastor, fala conosco aquilo que ele escuta do Pai. E quem somos nós? Nós somos as ovelhas que têm a habilidade de ouvir a voz do seu pastor. Dentro desse contexto de que nós somos ovelhas, eu quero ver 3 verdades que Jesus nos ensina sobre ouvir a voz do pastor. Conhecer a voz do bom pastor Jesus, de ouvir a voz de Deus. Primeiro, é que a nossa habilidade de ouvir a Deus é inata. Diga comigo, inata. Pastor, que palavra é essa? Eu não uso essa palavra no meu dia a dia. Inata é aquilo que nasce com a pessoa, que é congênito. Então nós podemos dizer que a nossa habilidade de ouvir a Deus vem de berço. Na realidade, vem da barriga da mamãe. Então é uma habilidade que nasce com você, essa habilidade. O dia que você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo dá um start e você começa a ouvir a voz do Senhor. Mas falando de ovelhas, estou falando da ovelha animal, a ovelha a ovelha, ela nasce com essa habilidade. Interessante que o rinoceronte não tem essa habilidade, o tigre não tem, as abelhas não têm. Isso é uma habilidade de ovelha, de saber reconhecer a voz do seu pastor. Alguém poderia dizer, um cachorro também pode ouvir a voz. É verdade, eu acho que depois da ovelha, o animal que chega mais próximo é o cachorro. E se você chamar o seu cachorro, ele vem. Mas se outra pessoa chamar, ele vai também. Não é verdade? Você pode chegar com um cachorro que você nunca viu e vem cá. E o cachorrinho vem. E tem mais, pode ser o seu cachorro, o cachorro de alguém, e o cachorro vem, você diz, bonitinho, seu idiotinha, seu bobinho, você vai virar linguiça. Ele vai ficar abanando o rabinho para você, porque ele está ali atraído por uma intuição que é carinhosa. Mas a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. Um dia você vai a Israel e você vai ter essa experiência. Amém, alguns estão tomando posse, amém? Eu vou dizer mais uma vez, que é para dar uma chance para você. Eu vejo você passeando com seu amor nas ruas de Jerusalém, aleluia, amém? E você que é solteiro, aleluia, você também, aleluia. Quem sabe a sua lua de mel não vai ser em Israel, meu Deus. Pensa numa lua de mel gloriosa, aleluia. Mas quando você for a Israel, você vai ter essa experiência, porque em toda viagem a Israel se passa por Belém. E quando você vai a Belém, você tem a oportunidade de ver pastores israelenses, nativos, que cuidam de ovelhas. Alguém que falou que
resolveu conversar com um desses pastores para entender como funcionava. E esse pastor de ovelha explicou para esse irmão: acontece da seguinte maneira. Imagine comigo um pastor de ovelha, a Bíblia diz que ele leva as suas ovelhas, Salmo 23, para os pastos verdejantes, para próximo de águas tranquilas. Então existem regiões que são especiais justamente para as ovelhas estarem pastando. Então chega o pastor, sabe onde fica, é um local muito bom, e chega o pastor com 70 ovelhas, e ele coloca essas ovelhas nesse lugar. Depois ele vem para um local e fica olhando ali, observando as suas ovelhas. Depois chega outro pastor, porque ele sabe que aquele lugar é bom, e ele chega com 130 ovelhas, e ele traz as 130 ovelhas, coloca com as 70 ovelhas, e mistura as ovelhas, e ele se junta com outro pastor. De repente vem outro pastor com 90 ovelhas, e ele chega e também coloca as 90 ovelhas ali, e mistura com as outras que já tinham, e vem outro pastor com 150 lindas ovelhas, e ele traz as ovelhas para aquele lugar, e mistura tudo, e vem mais outro, o quinto pastor, esse vem com 222 ovelhas, e de repente são centenas de ovelhas que estão ali. E os pastores? Eles estão numa roda, eles fazem uma fogueira, eles assam carne, eles comem juntos, eles passam um dia todo ali, eles ficam rindo, falando sobre o comércio das ovelhas, se está subindo ou descendo na bolsa, eles estão ali trocando conversa, estão contando piadas, experiências, tiram um tempo para adorar a Deus, para orar juntos. Chega o final da tarde, todo mundo tem que ir para casa, e cada um tem que levar as suas ovelhas, mas como fazer se elas estão misturadas? Mas Jesus disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então cada um deles tem um som típico que a ovelha conhece. Então o primeiro, ele chega perto das ovelhas e faz ip, 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 e aí sai 90 ovelhinhas, todas atrás dele. Aí de repente chega o outro e ele tem um outro som. O som dele é yup, 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 as ovelhas atrás do yup, yup. Chega um outro que o som, o som é esmino, 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 e as ovelhas saem atrás. E de repente cada pastor sai com a sua ovelha, não tem nenhuma confusão, porque a ovelha sabe a voz do seu pastor. Aleluia! Da mesma forma, nós podemos ouvir a voz do nosso Deus, porque nós somos ovelhas. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, que você nasceu de novo, o Espírito Santo despertou essa habilidade dentro de você, e hoje você pode ouvir a voz do seu pastor Jesus. Diga, eu sou ovelha. Diga, eu sou ovelha. Eu posso ouvir a sua voz. Então, nossa habilidade de ouvir a Deus é inata. Agora, a nossa habilidade de ouvir a Deus não é apenas inata, mas ela também é aprendida. Aprendida? Sim, aprendida. Lembre-se das crianças. Toda criança, quando nasce, me responda, nasce com a capacidade de se comunicar? Sim ou não? E quando ela está chorando, recém-nascido, e a mamãe diz, tem que mamar, ela está comunicando ou não está? Ela está dizendo, eu quero mamar. Então, a criança, ela já nasce com essa capacidade, mas ela precisa aprender a desenvolver essa capacidade. Ela precisa aprender a desenvolver a fala. Às vezes os pais ficam na expectativa para saber o que ela vai falar primeiro. É papá ou é mamá? É mamã. O que ela quer falar, mas ela começa a falar as primeiras palavras, e ela vai desenvolvendo. Tem uma etapa onde a criança fala muito, mas ninguém entende nada. Você já viu uma criança assim? Ela fala, e você tem que ter dom de discernimento de línguas estranhas. A mãe geralmente sabe o que ela está querendo falar, mas chega um dia, parece que libera tudo. Fala. Até o microfone está aprendendo a falar. O bebê começa com palavras simples, depois ele já consegue falar palavras mais complexas, depois ele tem que aprender um vocabulário, uma gramática para poder falar corretamente. Os discípulos, eles estavam vivendo com o Senhor, os discípulos estavam o tempo todo com o Senhor, mas os discípulos um dia entenderam que eles precisavam também aprender a falar, e eles chegaram com Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos a orar.
porque isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Da mesma maneira, nós temos que desenvolver, já nascemos com essa habilidade, você já nasceu com essa habilidade de ouvir a voz de Deus, mas você precisa desenvolver essa habilidade de falar com Deus, porque Deus nunca pretendeu que a oração fosse uma entrega da nossa lista de pedidos e tarefa a Ele todas as manhãs. Você já fez isso? Eu já fiz isso, tantas vezes. Eu tinha um dia e tanto pela frente, mas antes de sair eu chegava com a minha listinha e dizia: Deus, eu tenho uma listinha de tarefa aqui, e eu quero te dar essa listinha aqui, o Senhor pode fazer isso por mim? Porque hoje o dia vai ser power. E Deus, claro, Ele mesmo disse: olha, faz a sua lista. Ele diz: apresente os seus pedidos, as suas petições a mim. Então é uma coisa bíblica, mas nosso relacionamento não depende só disso. Na realidade, Deus pretendia que a oração fosse comunicação entre um pai e filho, onde o pai fala, o filho escuta, o filho fala e o pai responde. Isso é oração. Nós podemos aprender sobre isso. Se você diz: eu ainda não sei ouvir a voz de Deus, eu acho tão lindo falar sobre isso. Eu quero declarar que nessa noite Deus já está te ensinando. Você pode aprender. Porque a nossa habilidade de ouvir a Deus, ela pode ser aprendida e ela pode ser amadurecida. A sua habilidade de ouvir a Deus, ela pode amadurecer. Como assim? Pode amadurecer, é igual criança. Criança aprende a falar, mas chega um momento que a criança tem que amadurecer naquilo que deve falar. Hoje de manhã eu contei um exemplo da minha netinha, Lara Beatriz, que está aqui na frente. E eu falei sobre a Lara. A história é mais ou menos assim: um irmão, um dia, quis tirar uma brincadeira com a Lara. E a Lara estava aqui na frente, e ele chegou e falou: Lara, você está vendo aquele irmão? É um amigo, e você está vendo aquele irmão ali, é fofinho, né? É meio gordinho. Ela olhou para ele e disse: não chame aquele irmão de gordinho, ele é uma pessoa preciosa. O irmão olhou: tem que dizer que ele é uma bênção, irmão, que ele é amoroso, e puxou o dedinho: não diga isso. O irmão, muito constrangido e impressionado, procurou a Laís e falou com a Laís, a mãe, e contou a história. A Laís disse: irmão, um dia desse nós estávamos no shopping, e passou uma senhora que era um pouco maior, e ela olhou e disse: mãe, olha aquela mulher gorda. E sabe, você já teve essa experiência onde todo mundo escuta e às vezes até a própria pessoa? E ela disse: não diga isso, ela é uma pessoa preciosa, diga que ela é uma bênção. Então ela ouviu isso da mãe, aprendeu e já estava ensinando para o irmão, porque ela estava amadurecendo a sua linguagem. Eu não sei se você já teve a experiência de ir ao banco e aguardar a sua vez para ser atendida. Estava você, o seu filho e uma senhora do lado. Seu filho senta, olha para uma senhora idosa e diz: a senhora é velha, né? E você não fala isso: perdão, desculpa. É uma criança, e criança vai falando as coisas. Mas existe um momento que a criança vai amadurecendo. Ela já não fala qualquer coisa, porque ela entende o que deve falar e de forma correta. Da mesma maneira nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, mas existe um amadurecimento nesse processo. Por exemplo, você já viu irmãos que às vezes eles estão desesperados e querem que Deus fale com eles, então ele abre a Bíblia e coloca o dedo em qualquer lugar da Bíblia. Você já fez isso? Eu já fiz, eu não tenho vergonha. Eu já tive momentos desesperados na minha vida, que eu dizia: Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma direção, fala comigo. Aí eu fechava os olhos, abria a Bíblia e aqui é uma loteria gospel. Você é igual aquele irmão que fez isso. Ele abriu a Bíblia, colocou o dedo, e quando ele leu, ele viu: Judas foi e enforcou-se.
Ele diz: Senhor, isso está errado, Senhor, mais uma vez, tenha piedade de mim, eu vou abrir a Bíblia, o que é que eu devo fazer nessa situação? E aí estava escrito: vai e fazes tu a mesma coisa. Ele disse: não, ele foi e fechou. Senhor, mais uma vez eu te peço, abriu a Bíblia, o que você está para fazer, faça depressa. Eu já fiz isso, e funcionou, mas não funciona sempre. Quando eu me lembro de uma situação, novo convertido, bem novinho, eu estava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um dia eu fiz isso, eu digo: Deus, fala comigo, me dá a direção, eu vou abrir a Bíblia aqui, o Senhor fala comigo. E quando eu abri, Deus falou comigo pela Bíblia, aquilo mudou o rumo, o destino da minha vida. Funcionou, pastor, por que não funciona hoje? Porque hoje eu amadureci, eu já não sou mais uma criança. Naquela época, Deus sabia que o meu limite era onde o meu conhecimento ia, o meu limite de maturidade era aquele, era onde eu podia, era o máximo que eu podia fazer para mim ouvir a voz de Deus. Então Deus fez daquela maneira comigo, porque era a luz que eu tinha naquele momento. Mas o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu estou crescendo, vamos às coisas de homem. Deus não quer somente que você abra sua Bíblia como numa loteria e ache um lugar abençoado para Deus falar com você. Ele quer falar no seu ouvido, Ele quer falar no seu coração. Isso, sabe, o que Deus está dizendo para nós hoje à noite é que nós podemos desenvolver essa percepção sobre a voz de Deus. Por quê? Porque existem muitas vozes hoje falando conosco. Tem a voz do seu trabalho, tem a voz dos seus colegas de trabalho, tem a voz da sua carreira profissional, das suas ambições pessoais, das pressões que as pessoas fazem sobre você, dos problemas, tem a voz do entretenimento, tem a voz da diversão, das vontades próprias, do dinheiro, a voz do medo. E no meio dessas vozes, precisamos ter a confiança de saber qual é a voz de Deus e seguir a voz do seu comando. E isso vem de um tempo onde nós praticamos a presença de Deus. Isso vem através de nós investirmos tempo na nossa comunicação, no nosso bate-papo com o Pai. Alguém poderia dizer: pastor, já entendi, sou ovelha, eu tenho essa habilidade inata, eu posso aprender e eu posso amadurecer, desenvolver essa percepção de ouvir Deus. Agora, isso é tão importante. Qual seria a minha motivação? Será que eu tenho que ter uma motivação? Por que nós devemos ouvir a voz? Por que isso é tão importante? Por que ouvir a Deus? Eu quero contar uma história para você sobre dois amigos. E essa história nos ajuda muito a saber e a responder por que ouvir a Deus. Vou te contar a história de dois amigos e depois você escolhe qual amigo que você gostaria de ter. Está combinado? Primeira história: um amigo, vamos supor que é um amigo meu, e esse amigo não tem familiares aqui em Fortaleza, ele adoeceu e está hospitalizado. Esse amigo está hospitalizado, e ele passa uma mensagem para mim, aqui no meu WhatsApp, eu recebo a mensagem no WhatsApp, e ele diz: Sandro, você pode vir me visitar? Você pode, eu estou tão sozinho aqui, Sandro, você pode trazer uns livros aqui para mim também, para eu ler? Então, eu vou lá na minha biblioteca e eu pego uns 2 ou 3 livros que eu acho que vão abençoar e encorajar muito a vida dele, coloco numa sacola e me dirijo até o hospital. Mas em vez de visitá-lo no quarto diretamente, eu vou até a recepção e entrego essa sacola de livros com um bilhete com o nome dele. Eu realizei o pedido que ele me fez. Eu fui no hospital, eu levei uma sacola de livros, mas se isso é tudo que eu faço, que tipo de amigo eu sou? Outra situação, mesmo cenário e o mesmo pedido, mas dessa vez eu recebo a mensagem do meu amigo e eu vou ao hospital com a sacola cheia de livros.
Mas dessa vez eu vou até o quarto dele, vou visitá-lo pessoalmente. Eu também não levo só a sacola de livros, eu pego um dispositivo eletrônico para ele escutar música, e eu levo esse dispositivo para ele escutar canções de adoração, porque isso vai levar consolo e conforto para ele. Eu também levo uma cesta de frutas bem saudáveis para ele, e eu decido ficar algumas horas ali com ele, conversando. A gente conversa, tem momentos que nós fazemos silêncio, e ficamos lembrando de algumas coisas da vida da gente. Tem outros momentos que a gente ri tanto de histórias que nós temos juntas do passado, de coisas que aconteceram e aventuras que nós tivemos juntos. Depois nós tiramos um tempo e oramos juntos, e aí sim eu vou embora. Qual dos dois amigos você gostaria de ter? Qual dessas histórias, ou melhor dizendo, qual desses cenários eles conseguem demonstrar uma amizade íntima, uma amizade que não é superficial, mas que é profunda? Deus quer falar conosco, esse é um fato. Deus quer falar com você, e sabe qual deve ser a nossa maior motivação? O que deve nos impulsionar a ouvirmos a Deus, é porque nós somos amigos de Deus. É o segundo ponto da mensagem. O primeiro é porque nós somos ovelhas, anote aí. O segundo é porque somos amigos de Deus. Diga para o seu irmão, nós somos. Fala para ele de verdade, chama a atenção dele. Nós somos amigos de Deus. Somos amigos de Deus. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus deixou isso bem claro, preste atenção. Ele disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, o texto é muito interessante. Jesus deixa claro, você é amigo de Deus, e tudo o que ele escuta do Pai, o Filho conta para o amigo que é você. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos várias coisas com Jesus. Eu quero ver 3 coisas. A primeira é que Deus não fala com robôs. Diga comigo, Deus não fala com robôs. Você pode tentar falar com uma máquina. Existem 2 tipos de comunicação. Isso é uma coisa bem atual. Existe a comunicação mecânica e existe a comunicação pessoal. Comunicação mecânica é quando você fala com uma máquina. Você já tentou falar com uma máquina? Você pode tentar falar com uma máquina. Por exemplo, ok, Google, me fale sobre o pastor Márcio. Sinto muito, não entendi. Me fale sobre o irmão Kumaru. Ok, Google, me fale sobre o irmão Kumaru. Sinto muito, não entendi. Eu estou fazendo o quê? Eu estou falando com uma máquina. Tem muito eco e não consegue entender o que eu estou falando. Ela não sabe se é minha voz, a voz do microfone. Alguns falam com a Siri. Você conversa com ela. Isso é uma conversa mecânica. Você está falando com uma máquina. Às vezes é a máquina que fala com você. Certa vez eu usei um GPS de uma forma diferente e eu errava as entradas, eu não obedecia muito ele, e de repente a voz daquele GPS, era uma voz feminina, falou assim, já um pouco irritada: recalculando a rota. Tipo, será que você não entende que você está com dificuldades de me compreender? Relacionamento com máquina. Você, por exemplo, você e seu carro. Vamos falar de comunicação mecânica. Você deseja correr e você fala para o seu carro: eu quero correr. Como é que você faz isso? Você
pisa no acelerador. Você quer frear, então você aperta no freio. Você está dizendo, corre. Você está dizendo para ele, para. Isso é comunicação mecânica. Você quer imprimir um documento, você liga a impressora e você vai ao computador e diz ao computador, eu quero imprimir esse documento. Ctrl P, Enter, e você aperta a tecla e ele imprime o documento. Isso é comunicação mecânica. Mas entenda esse princípio, eu anotei aí para você. E é um princípio que nós aprendemos com o pastor Robert Morris, que nos ensina muito sobre como ouvir a voz de Deus. Ele tem um livro fantástico que nós estamos utilizando nessa série de mensagens chamado Frequência. Ele diz o seguinte: Deus não se comunica mecanicamente com você, mas pessoalmente. Deus não está interessado apenas em inserir dados em sua vida para obter resultados. Ele quer ser seu amigo. Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo, Deus quer ser meu amigo. Muitos de nós gostamos de ouvir a voz de Deus por uma motivação: para receber direção de Deus. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, aí eu separo para orar e eu digo, Deus, fala comigo. Eu preciso resolver uma outra situação aqui que é meio complicada, e eu chego e digo, Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. A gente fala para a pessoa que está com a gente, eu preciso de um tempo, eu preciso ouvir a voz de Deus sobre esse assunto. E nós ficamos buscando a Deus só quando nós precisamos de uma direção. Isso em si não é errado. O errado é quando vivemos só assim. Só paramos para ouvir a voz de Deus quando nós precisamos de uma direção. Mas Ele quer ter um relacionamento de amizade conosco. Vamos receber direção de Deus, sim, mas nós vamos ouvir a sua voz para termos um relacionamento de amizade com o nosso Senhor. Você entende? Diga glória a Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Olha essa história fantástica. É um dos diálogos mais impressionantes, fantásticos, fenomenais e esplêndidos de toda a Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto comigo. Gênesis capítulo 18. Abra sua Bíblia, por favor, irmão. Seu tablet, seu celular. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Está no telão, mas eu queria que você acompanhasse esse texto. Você pode ler com seu irmão? Qual o contexto desse texto? Isso aqui aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Se você ler os 16 primeiros versículos, depois você pode ler, você vai entender o contexto. Abraão tinha recebido 3 homens ali, estava conversando com eles, eles estavam ocupados em algo, e Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, por causa da perversidade que havia nesse lugar. Os amigos foram embora, e aqui começa uma história, versículo 17, o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, versículo 20, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Eu vou pessoalmente ver, disse Deus, porque é tanta perversidade que eu preciso ver com meus olhos, para ver se é realmente tanta impiedade. Foi isso que Deus disse. Senão eu saberei. Versículo 22, os homens que estavam com Abraão partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e perguntou, exterminarás o justo com o ímpio? Interessante que os 3 homens voltaram para a sua realidade, para a sua vida. Abraão poderia voltar para o seu dia a dia e para a sua vida também, mas ele se interessou pelo assunto
e ele parou de fazer o que ele estava fazendo e resolveu se aproximar de Deus para conversar com Deus. Abraão nos ensina 2 princípios. Vamos ficar em pé um pouquinho, gente? Aleluia. Estou vendo alguns irmãos aqui, eu acho que tomaram açaí hoje. Aleluia. Açaí depois do almoço dá um soninho. Fica em pé, aleluia. Todo mundo, aleluia. Falo isso porque eu tomei um açaí hoje, gente. Tirei uma soneca depois para levantar, para vir para o culto. Não foi fácil. Acho que você tomou do mesmo açaí que eu. Dá uma esticada, aleluia. Vamos lá. Estica. Aleluia. Isso, aleluia. Agora, faz um exercício, eu quero ver como é que está a sua forma. Pega a mãozinha e coloca na ponta do pé agora, vamos lá, rápido, rápido, rápido. Que é isso, gente? Não acredito. É tão fácil, aleluia. Você pode se sentar. Se você quer ouvir a voz de Deus, aprenda, ou melhor dizendo, eu e você, vamos aprender com Abraão. Para ouvir a voz de Deus, primeiro, pare com o que você está fazendo e se achega a Ele. Se aproxima a Ele. Olha o texto, continua a história. Fica bem desperto que o texto é longo, amém? Você gosta de ler a Bíblia, aleluia? Então vamos lá, versículo 24. Começa a história. Era como se fosse um bate-papo entre Deus e Abraão. É uma conversa que nós temos aqui. E se houvesse, versículo 24. E se houver 50 justos na cidade? Abraão está perguntando, Deus, se tiver 50 pessoas que são justas na cidade, o Senhor vai destruir, ainda destruirás, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Alguém poderia dizer, uau, como é que Abraão fala com Deus dessa maneira? Abraão era amigo de Deus. Não existe falta de respeito no texto, existe intimidade de amigo. Com um amigo a gente abre o coração. E ele fala, Senhor, tu vais estar fazendo isso? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26, respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. A Bíblia diz mais, Abraão continuou a conversa, e falou, Senhor, sei que eu já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor que eu não, bom Senhor, eu não passo, né? Quem sou eu, né Deus? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, quem sou eu, né, para estar indo nesse nível contigo? Eu não passo de pó e cinza, mas ainda assim eu te pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? E o Senhor disse, Abraão, se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E Abraão rapidinho, é como se Deus estivesse falando ainda. É como se Deus estivesse falando, se tiver ali 45, não destruirei. Ele entra imediatamente, ele diz, e se o Senhor encontrar apenas 40? Ele respondeu, e aqui eu imagino que Deus já estava sorrindo para Abraão. Abraão, se eu encontrar ali 40, por amor aos 40, eu não destruo. Então continuou ele, Senhor, não fica chateado comigo não, eu sei que eu estou, mas não tire, Senhor, mas permite falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar ainda 30, Abraão, eu não vou destruir. Entenda, Deus não falou para Abraão, Abraão, para com isso, que conversa chata. Não, é como se Deus estivesse se alegrando e curtindo aquele bate-papo. Versículo 31, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E o Senhor respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, só mais uma, a última. Você já esteve conversando com alguém, às vezes meus filhos falam, não pai, só mais essa. E ele fala, e se apenas 10? Se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10,
não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Gente, que diálogo fantástico. E você sabe qual é o final da história? Deus atendeu a Abraão. Sabe por quê? Porque ele gostou da conversa. Porque a conversa foi uma conversa de amigo. E hoje à noite eu quero encorajar você. Eu creio que o Espírito Santo quer encorajar você a ter esse tipo de amizade que Abraão tinha com Deus. Você vai ouvir a sua voz porque você é seu amigo. Poderia me conseguir 2 cadeiras? Eu quero encorajar você a fazer uma coisa durante esta semana. A você colocar 2 cadeiras. Você tem um cantinho lá na sua casa. Agora, tem que ser um cantinho reservado, senão vão dizer que você está meio doido, não é? Então, mas nós vivemos pela fé, amém? Mas eu quero encorajar você. Quem sabe essa semana você vai pegar uma cadeira, vai colocar aqui, e você vai pegar uma outra cadeira, talvez você vai pegar uma mesinha, e você vai colocar uma caneca com café, e você pode colocar outra caneca do lado, com café também. Deus está sem açúcar, o senhor quer adoçante ou é assim mesmo? Aleluia. E você sentar para conversar com Deus. É isso que Deus quer. Quero encorajar você a ter conversas com Deus, a você sentar e falar com Deus como um amigo. Entenda, Deus, nós conhecemos a Deus como, nós precisamos ter revelação disso, porque nós conhecemos a Deus como um Deus todo-poderoso. Alguns de nós temos uma visão de Deus e só enxergamos a Deus como se fosse aquele Deus castigador. Vai castigar, se você pisar na bola, pecar, lá vem o castigo. Aquele Deus bravo. Deus é justiça, mas Deus é amor e misericórdia. Ele é o nosso Pai, mas Ele também quer a nossa amizade. Jesus disse: eu vos chamo de amigos. Senta aqui, Deus, vamos conversar. Oh Senhor, quero te falar do meu coração. Eu sou tão grato. Poxa, o Senhor tem feito tanta coisa legal por mim. Me lembro ontem lá no shopping. Uau, que desespero, que sufoco, né, Senhor? Foi até engraçado aquilo, mas eu troquei de documento lá com aquela senhora na hora lá no balcão, e a mulher foi embora. Quando eu fui apresentar meu documento, Senhor, eu estava com uma habilitação, a carteira de motorista de uma mulher. E o homem olhou para mim, e aí eu fiquei desesperado para achar a mulher lá dentro do shopping, milhares de pessoas. Eu já não sabia o que fazer, eu tinha ido em tantos lugares, mas de repente eu fechei meus olhos e disse: Espírito Santo, me leva até essa mulher. E eu dei poucos passos e encontrei a mulher, e eu recuperei meu documento, e ela nem tinha observado, Senhor. Já imaginou? Foi o Senhor. Obrigado, o Senhor cuida de mim nas coisas tão simples, mas tão importantes também. Ah Deus, deixa eu te dizer como é que está meu coração. Ó Deus, eu tenho me sentido desse jeito, assim. Eu sei, Senhor, que eu tenho que responder em fé, mas tem horas que tem sido difícil, Senhor, mas é assim que eu tenho me sentido. Ó Deus, e você vai conversando com Deus, falando como você está se sentindo, e você pode falar de diversas coisas, você pode falar sobre o futuro. Ó Deus, eu cheguei nos 51, Deus, quais são os teus planos, qual é a tua vontade, Senhor, porque eu estou numa fase tão maravilhosa, a fase da maturidade, a fase do leão formoso, do tigrão. Ou talvez você diga assim: eu completei 60 anos, eu agora sou um homem mais sexagenário. E Deus, nessa etapa da minha vida, quais são os planos da tua vida para mim? Ó Deus, e você bate papo com Deus. Entenda, a história de uma cidade mudou por causa de uma conversa amorosa com Deus, de amizade com Deus. A história, o futuro, a história escrita mudou por causa de uma conversa de Abraão com Deus. São dessas conversas com Deus, são dessas conversas com Deus que sairão os maiores milagres da sua vida.
são desses bate-papo de amor e de amizade. Te amo, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Deus atendeu Abraão, porque gostou da conversa de amigo. Sabe por quê? Porque Deus fala com as pessoas. Ele nos deu o precioso Espírito Santo para morar dentro de nós, justamente para poder conversar com a gente. Jesus disse isso em João capítulo 16, no versículo 12, acompanhe o texto. Jesus disse: ainda tenho muito que lhes dizer. Ou seja, Jesus está dizendo: eu quero falar com você, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Interessante que Ele diz: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quem vai falar com você? Diga: o Espírito Santo. Sobre as coisas que estão por vir, quem vai falar com você? O Espírito Santo. Deus não fala só com voz audível. Deus fala também através de um pensamento. Deus fala através da Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Deus fala de maneira geral, mas Deus fala também de maneira específica. Por exemplo, quando Deus fala, lá em Hebreus capítulo 7, Deus fala: não deixei-vos de congregar. Não é capítulo 7, perdão. Mas Hebreus, Deus fala: não deixe de congregar. Deus está falando de uma maneira geral. Deus está falando com todos nós, amém? Ele está falando com todos nós. Mas existem situações específicas que Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar com o seu coração. Ele quer falar com você de uma maneira específica. Então, existem momentos que Deus vai falar com você através da sua palavra, e vai falar de forma específica com você pela palavra, mas às vezes Ele vai escolher falar ao seu coração através do Espírito Santo. Você vê Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, e a Bíblia diz que todos eles fizeram coisas acima do limite humano, coisas fantásticas através da fé. Por quê? Porque ouviram a Deus e decidiram acreditar em Deus, e mediante aquilo que ouviram de Deus, foram e realizaram coisas fenomenais pela fé. Eu quero falar sobre a Galeria da Fé de 2019, e eu quero dizer que o seu nome está lá, e você vai fazer coisas que ninguém mais pode fazer, porque você ouviu Deus falar, e você creu com fé, e os milagres aconteceram. Aplauda Jesus por causa disso. Porque Ele, Deus, porque Jesus, o Espírito Santo ainda fala. E Deus fala com amigos. Diga comigo: Deus fala com amigos. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, Tiago faz uma menção ao próprio Abraão. Ele diz: Abraão creu em Deus, ouviu e creu, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado, o Abraão que sentou e bateu papo com Deus, foi chamado de amigo de Deus. E Ele chama você de amigo. Diga: Deus é meu amigo. Diga: e eu sou amigo de Deus. Alguém poderia dizer: pastor, mas você não conhece a minha vida. Nem sempre eu faço tudo tão certo. Eu ainda piso na bola, eu faço coisas erradas, eu ainda cometo alguns pecados horríveis. Então eu acho que Deus só fala com gente santa. Eu acho que Deus só fala com gente certinha, com gente que
acerta sempre. É muito legal isso que o senhor está falando hoje à noite, que Deus fala conosco e que nós podemos ouvir a Deus e que nós somos amigos de Deus. Mas tem um detalhe aí: Deus, eu não faço tudo certo, eu não sou digno de que a voz de Deus venha até mim, que Deus fale comigo. Mas Deus chama você de amigo, mesmo quando você não faz tudo certinho. Deus chama você de amigo, mesmo quando você não age da maneira correta. Eu quero ver um texto profético com você. Eu quero ver um texto do profeta Zacarias. E esse texto é um texto messiânico. O que é um texto messiânico? É um texto que fala sobre Jesus, como se já tivesse acontecido algo com Jesus. Centenas de anos antes da vinda de Jesus à terra, Zacarias profetizou. Se alguém lhe perguntar, é como se ele estivesse falando com o Messias, com Jesus. Que feridas são essas no seu corpo? Ele está falando das feridas da cruz. Jesus responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Olha o ambiente. Quando Jesus olha para o ambiente onde ele foi ultrajado, maltratado, ferido, escarneado, ele diz, ele não fala, eu fui ferido num ambiente terrível. Ele diz, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles me feriram, mas eu os amo, eu os vejo não como inimigos, eu vejo cada um deles como meus amigos. Em Mateus 26:50, é aquele momento onde Judas traz Jesus, e você sabe que ele chega e dá um beijo em Jesus, e depois os soldados chegam e lhe prendem, mas quando ele chega, Jesus fala com Judas e diz, amigo, o que o traz aqui? E ele estava ali justamente para entregá-lo, e saiu dali amarrado, preso. Em João 15:13, Jesus explica tudo isso para a gente. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Diga, Deus é meu amigo, e não importa o que eu faço, Ele não me abandona, Ele não me menospreza, Ele é meu amigo. Diga, eu tenho que responder a essa amizade, tirar tempo com Ele, falar com Ele e escutar a voz dEle, Ele falar comigo e eu falar com Ele, porque eu sou ovelha, eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo. Esse é o recado de Deus para você hoje à noite. Você pode ficar em pé? Eu me converti em 1992. Na realidade eu me cheguei a Deus antes, mas minha conversão real foi em 1992. No ano de 1998, eu fui ordenado pastor. Mas, ao longo de todos esses anos, desde 1992, desde 1998, todos esses anos, toda essa caminhada com Deus, Deus me abençoou muito. Deus me fez tanto bem. Ele fez tanto por mim. Mas as coisas que marcaram mais a minha vida durante esse tempo, de 92, de 98 para cá, foram as coisas que Deus falou comigo. As coisas que eu ouvi Deus falar e que elas deram um novo sentido para a minha vida. Elas mudaram a minha vida. Elas deram um novo rumo à minha vida. Elas transformaram a minha vida. Foi a voz de Deus que mais marcou a minha vida. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Eu tenho um dia e tanto para acontecer, tantas coisas para resolver, e eu estou ansioso por causa disso, e eu chego diante de Deus com a minha listinha de tarefas, tudo aquilo que eu preciso, e eu chego até Deus e falo, Deus, está aqui minha listinha de tarefa, são essas coisas que eu preciso que o Senhor faça por mim, eu estou precisando delas, Senhor.
E Deus diz: tudo bem, filho, eu mesmo disse, traga as suas petições, não ande ansioso por nada, mas traga as suas petições a mim com ações de graça. Então Deus, ele fala: filho, tudo bem, eu recebo a sua lista e eu vou cuidar, filho, de cada um dos seus pedidos. Eu vou fazer cada uma das coisas que você está me pedindo. Mas Deus me fala: mas Sandro, será que antes nós poderíamos conversar um pouco? Eu tenho coisas para te falar, filho. Deixe-me falar com você como pai, mas deixa eu falar como alguém que te ama, como seu melhor amigo. Porque, Sandro, podemos conversar como amigos? Porque é isso que eu sou. Eu sou seu pai, eu sou o melhor amigo que você pode ter. Eu sou seu pai e sou seu amigo. Sou seu pastor, sou seu pai, sou o seu amigo. É isso que eu sou. É isso que eu sou. E você é meu filho amado. Não amo você pelo que você faz, amo você pelo que você é. Você é filho, você é amigo, você é ovelha querida. E eu sou apaixonado por você. Eu sou seu amigo. É isso que eu sou. É isso que Deus quer pra gente, amém? E é nessa frequência que todos nós vamos estar sintonizados a partir de agora. De ouvir a voz de Deus. Sintonize, ouça a Deus. Essa é a frequência.